da TVC BH, estamos abrindo mais um Gente que é Gente, hoje, sexta-feira, dia 6 de março de 2015. No programa de hoje nós destacamos uma personalidade importantíssima na área de recursos hídricos e também das telecomunicações. Nosso amigo e companheiro de longa data, Yusuf Chafit Felipe. Olá, Chafit, para facilitar a nossa vida aqui, tudo bom? Bom dia, Didi, tudo bom? Beleza. É um prazer estar aqui novamente na nossa TV comunitária. Ok. O Chafit é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba, de Minas Gerais. Ele está à frente de um plano municipal de saneamento básico da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba e nada mais oportuno de que nós conversássemos hoje com ele a respeito, considerando essa falta aí de água, né? Estamos sob ameaça de racionamento de água até aqui em Belo Horizonte, o país inteiro, a não ser onde está havendo inundação, como no Acre, muitos lugares faltando água para beber. E nós todos estamos sujeitos a isso por culpa nossa, por culpa da interferência humana na natureza. Mas antes de conversarmos sobre isso, que é o principal motivo da nossa entrevista, eu queria relembrar do Chafit algumas coisinhas. Quer dizer, eu estou aqui nesse lugar, presidindo a Associação Comunitária de Informação Popular, a TV Comunitária, por culpa do Chafit. Há 19 anos atrás, ou um pouco mais, há uns 20 anos, ele, juntamente com o Zé Guilherme, me pediram a colaboração para a elaboração de um estatuto de uma ONG que pretendia democratizar os meios de comunicação. Eu era juiz aposentado já, tinha vindo do Departamento Nacional de Combustíveis, onde fui diretor adjunto, junto com o saudoso Marcelo Guimarães, e atendi a esta solicitação, crente que em meia hora eu daria conta do recado. Essa discussão durou mais de um ano, com reuniões semanais, cada um pensava de um jeito e dava um palpite diferente, todo mundo entendia televisão, menos eu, todo mundo falava de grade de televisão e eu ficava assim, abestalhado, porque a única grade que eu dizia que conhecia era grade de cadeia, porque fui preso político, estive incomunicável 19 dias no DOP por culpa do golpe militar, e também como juiz de direito e advogado tive que mandar gente para a cadeia e soltar muita gente. Então, graças ao Chafit, principalmente, e ao Zé Guilherme, é que eu virei diretor dessa associação, peguei o peão na unha e estamos aqui há 19 anos. Se recorda, Chafit? É lógico, Didi. Eu acho que foi uma das atitudes mais acertadas que nós tivemos, porque para você fazer esse exercício para a gente na utopia, né, de contrapor uma mídia que já estava aí há muito tempo e não dava espaço para essa mídia alternativa, você era o melhor nome que nós tínhamos, com a credibilidade de um juiz, né, militante, porque você sempre foi um militante aguerrido, né, em toda essa parte de vanguarda, e a mídia você acabou desmistificando, porque a gente pegou e fez, né, sem dinheiro, sem nada, e ainda continua, né, porque ainda não se valoriza essa mídia alternativa. Mas eu acredito agora, assim, que as coisas estão mudando, Didi, porque a credibilidade dessas emissoras estão aí mostrando para a sociedade que não adianta só ter tecnologia. Tem que ter ética, tem que ter moral e tem que ter qualidade e criatividade. E isso aqui sempre, né, foi que sempre te acompanhou, né? Então a gente foi muito acertado e está aí, continua, é uma das TV comunitárias no Brasil que funciona, né? E eu vejo toda essa dificuldade e isso é um pouco mérito seu. E é mais antiga. Eu fui presidente durante 4 anos da Associação Brasileira de Canais Comunitários do país.
conheci quase todas as TVs comunitárias de ponta do sul ao norte do país. Essa tem pelo menos um handicap. É a mais antiga do país e sempre foi, sem falsa modéstia, a mais bem estruturada. Mas naquele tempo, o que levou vocês ao projeto de constituir uma ONG pela democratização dos meios de comunicação continua sendo o mais importante de hoje. Nós continuamos, como você, lutando pela democratização dos meios de comunicação. Isso não existe. Por quê? Didi, nós temos um monopólio nesse país, né? E para você fazer televisão hoje, as pessoas pensam que tem que ter muito dinheiro. E a verdade tem que ter muito dinheiro, porque quem manda nisso tudo são as publicidades, né? Já dizia o nosso mestre lá, Marcelo Guimarães. Então hoje, na verdade, esse exercício, né, de uma comunicação livre, alternativa, democrática, ela é muito mais no discurso do que na prática. Porque quando a gente faz um balanço da quantidade de emissoras de rádio e de TVs que tem e que não tem uma consulta popular, que não tem uma participação popular, isso é muito sério. Então, muita gente nas emissoras de rádio apropriaram do instrumento, né, em benefício próprio, a comunidade não entra, né? Então, eu vejo assim que esse exercício ele é muito bonito no discurso, porque na prática poucos têm competência para fazer. Pois é, mas o que nos deixa às vezes desanimado, mas nos motiva mais para continuar na luta, é que os governos nossos, mesmo os governos que nós elegemos, os governantes que nós elegemos, como Lula, como a Dilma, né, nunca se preocuparam em utilizar esse instrumento ou pelo menos deixar de dificultar essa tentativa de democratização dos meios de comunicação feita através das mídias comunitárias, rádios e televisões. A gente nunca teve um centavo de verba de governo nenhum, enquanto enchem as burras das grandes emissoras de televisão, de rádios, para falarem mal do governo, para tentarem eleger adversários, derrubar governantes. Olha a crise que nós estamos vivendo hoje. Mas um dia de tanto apanhar, nós esperamos que os nossos governantes aprendam. O Chafite sabe, TV comunitária, ele continua mexendo com rádio, continua lutando pela democratização dos meios de comunicação. A gente consegue fazer uma TV, mas é com muita dificuldade. Você visitou ali o nosso controle mestre há alguns instantes e viu que nós estamos muito bem equipados, mas de repente uma máquina deixou de capturar a imagem. E aí? Vamos para o plano B, pega a máquina de reserva, liga. Não funcionou. Faz isso, faz aquilo, atualiza. Vamos para o plano C, vamos gravar nas câmeras. Não, felizmente voltou tudo ao normal. Até agora não sei exatamente por quê. Mas a gente consegue fazer. A pessoa que está aqui, o nosso convidado, os nossos estagiários, os nossos operadores, tem que se virar e botar a coisa funcionando, né? O show tem que continuar. Exato. Isso só acontece nas TVs comunitárias, e por falta de recursos. Ô, Chafite, mas tem mais uma curiosidade antes de nós entrar na questão dos recursos hídricos. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu possuía uma ilha e você viajou comigo, quando eu era candidato a qualquer coisa, não sei se é deputado estadual ou federal, você teria me contado num bate-papo à noite que você integrou a força, como é que chamava, francesa? Não, eu tive um estágio que fizeram parte vários legionários da Legião Estrangeira. E que o que era interessante Legião Estrangeira. É que eu fiquei assim, admirado com o tanto de brasileiro que tinha na Legião. Né? Nós estávamos fazendo um exercício e eram vários países, né, aprendendo uma tecnologia. Na época a gente chamava de duplicador de linhas telefônicas, que era uma tecnologia israelense. E a gente acabou tendo a oportunidade, né, de servir com outros países. E para minha admiração, né, a Legião Estrangeira, que tem todo, né, um lúdico, né, em cima dela, histórico, cinematográfico, eu fiquei admirado de vários brasileiros que estavam lá na Legião.
E depois eu fui checar e é uma cultura nossa no Brasil de muitos servirem, não só na Legião Estrangeira, mas na própria Forças Armadas Americana, no Corpo Fuzileiro Naval Americano, né? Que eles têm vários critérios que eles preparam, né? Os soldados, sejam eles de que país sejam, porque lá eles, depois deles formados, eles dão uma cidadania americana. E na Legião Estrangeira já é histórico, né? Que a pessoa se alista, muda de nome, muita gente ia lá fugido, mas hoje é um exército de primeira classe da França, né? E era um exército colonial. Hoje é uma Forças Armadas no mundo inteiro. Né? Os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, tem base espalhada para o mundo inteiro. Então, nessa oportunidade, lá na década de 80, né, eu servindo, né, na verdade eu era oficial do Exército, mas fui cedido para a Marinha por causa desses equipamentos em eletrônica. E fizemos durante 8 meses, né, esse grupo de viagens, né, que era uma troca de experiência que a gente fazia. Você não foi para lá para aprender a matar gente, nem foi contratado para isso. Não, de forma alguma. Pelo contrário, eu fui muito retaliado por ter sido militar, em uma época que a ditadura ainda estava viva. Você foi por causa da sua especialização em telecomunicações. Em telecomunicações. Ah, ok. Mas o primeiro gesto que eu fiz quando eu dei baixa foi me filiar ao PT. Então eu já fui, como diz, começou a ser praticamente petrolhado desde essa época. Em vez de sair da água para cair no fogo, você saiu do fogo, aliás, o contrário, em vez de sair do fogo para cair na água, você saiu da marinha da água para cair no... Mas foi muito importante. Que não só produz fogo, pega fogo, está pegando fogo agora, que é o muito Partido dos Trabalhadores. Esse momento que eu conheci você, conheci Zé Roberto Rezende, conheci vários que estavam vindo. Marcelo Guimarães. Marcelo foi o nosso mestre. O Instituto de Autodesenvolvimento, inclusive nós mudamos o nome dele agora, que é Instituto de Autodesenvolvimento Marcelo Guimarães. Bem merecido. Exatamente para a gente... Nós trabalhamos junto lá em Brasília, à frente do Departamento Nacional de Combustível. Aprontamos, acabamos fraude no ferro. Você lembra que o Marcelo já falava dessa crise toda de energia, e era até, eu escutava muita chacota, mas esse cara só fala de energia, esse cara só fala de biomassa, então, aí. Tá. Né? Então, nós estávamos politicamente corretos. Eu vou aproveitar a oportunidade de fazer uma homenagem póstuma a nosso companheiro Zé Marcelo Guimarães. Aqui nós dedicamos o programa de hoje. Com certeza. Gente que é gente, conversando com o Chafite. Com certeza. Chafite, agora, antes de finalizar o primeiro bloco, eu queria que você me falasse a respeito do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba, que você preside. O que é isso? Ó, Didi, o comitê vai fazer, aliás, fez 15 anos agora, e o Comitê de Bacia Hidrográfica ele faz parte da política pública de recursos hídricos. Ele, na verdade, é o instrumento para fazer essa gestão, né, dos recursos hídricos que a lei, né, nos coloca. E o comitê ele tem hoje 76 conselheiros, nós temos um cadastro de 1.400 empresas que paga pelo uso da água desde 2012. Então, o comitê hoje tem um recurso para a gente fazer todo esse plano, né, que está proposto no nosso plano diretor, e é o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos fazendo os planos de saneamento, nós estamos tentando implantar o nosso produtor de água, uma forma de compensar, né, os nossos produtores rurais. Então, assim, o comitê ele vem construindo essa política pública. Em Minas Gerais, né, o nosso modelo de política pública de recursos hídricos, que é um modelo francês, é extremamente democrático, participativo, com plenárias, com câmara técnica. No Comitê do Piracicaba, nós temos hoje todos os instrumentos previstos na lei implantados. Ok, né? Chefe, mas nós vamos entrar para valer neste assunto, que é o principal motivo desta entrevista, no segundo bloco. Nós vamos pedir um rápido intervalo e já voltaremos com Gente que é Gente, edição de 6 de março de 2015, conversando com Chafite, presidente do Comitê de Recursos da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba de Minas Gerais. Por favor, nos aguarde. O Brasil é o país onde mais se mata no mundo.
Esta violência vem crescendo. De 1980 a 2012, a taxa de homicídio aumentou 148,5%, totalizando mais de 1.200.000 vítimas. Os números da violência brasileira ultrapassam os de zonas de guerra. Cerca de 170 mil pessoas foram mortas nos 12 maiores conflitos mundiais entre 2004 e 2007. No Brasil, foram mais de 192 mil homicídios no mesmo período. Mas a violência não atinge toda a sociedade brasileira de maneira igual. Afeta principalmente os jovens de 15 a 29 anos, que em 2012 foram a maior parte dos mortos por homicídio. Os jovens correspondem a 26,9% da população brasileira. Anualmente, 30 mil morrem vítimas de homicídios, o que são 82 jovens por dia, ou 7 a cada 2 horas. A cada 2 dias é como se caísse um avião só com jovens. No Brasil, apenas entre 5 a 8% dos homicídios são levados à justiça, o que alimenta o ciclo de violência e sensação de injustiça. Entre os jovens mortos, mais de 90% são homens e 77% são negros. Em algumas capitais da região Nordeste, a taxa de homicídios de jovens negros é 10 vezes maior do que a média nacional, que é de 29 a cada 100 mil habitantes. Mais chocante que esta realidade, só a indiferença. Você se importa? Queremos ver os jovens vivos. Chega de homicídios. Participe da campanha Jovem Negro Vivo. Assine o manifesto no site da Anistia Internacional. Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Rio Acima. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadaseuDidi.com.br ou pelo telefone 031 9888 7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. Retornamos com Gente que é Gente, edição do dia 6 de março de 2015, conversando com Chafite, pedagogo, engenheiro de telecomunicações, ativista político, agitador cultural, quer dizer, é um cidadão eclético, membro ativista pela democratização dos meios de comunicação. O cara é fera, mexe com tudo, desde rádio, televisão, comunicações e tal, e um dos responsáveis por eu estar aqui à frente desse projeto que é a TV comunitária desde 95. Mas Chafite hoje dedica mais seu tempo a recursos hídricos, presidindo a bacia, presidindo o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba de Gerais, é vice também. Sou vice do Doce, do Comitê de Bacia do Rio Doce. Comitê de Bacia do Rio Doce, já falamos um pouco sobre isso no primeiro bloco, mas a principal finalidade desses comitês? Olha, Didier, exatamente para deliberar sobre essa política pública. A gente avalia as outorgas, a gente faz, né, o nosso plano, nós temos vários programas de APP e nascentes para a gente proteger, os programas dos planos municipais de saneamento, os planos de contingenciamento, os planos de resíduos sólidos. Ou seja, o comitê, ele delibera para fazer os estudos, ele só não pode investir em obra. Mas peraí, então vocês é que são os culpados por a gente estar reclamando de falta de água, pelo governador Pimentel estar dizendo que está sujeito a racionamento? Eu acho que o comitê tem certa responsabilidade, mas eu acho que a forma que a gente foi ignorada esses anos para trás, fizeram com que não enxergasse os nossos relatórios, não enxergasse as nossas lamentações, porque eu já estou há 8 meses, por exemplo, sem secretária, e não dá para você ficar sem uma estrutura administrativa
com a responsabilidade que tem das outorgas, com a responsabilidade que tem, né, do mineiroduto que está lá na bacia, com a duplicação da 381, né, com centenas de nascentes que estão sumindo, com os incêndios, Didi. Nós perdemos 25% da nossa mata nativa só ano passado, por causa de incêndio florestal. E esse ano a estimativa é que a coisa seja pior. Então, focos de incêndio. Então, assim, o comitê delibera sobre isso. E hoje a gente tem pensado... Mas os governantes não, o executivo não Para executa. começar, nosso recurso está contingenciado desde do governo passado. Ontem nós tivemos uma conversa com o governador, se colocou à disposição, inclusive, de imediatamente liberar os recursos. E não só isso, nós precisamos de estar sintonizado com essa força de tarefa, porque nós temos todos os estudos, os presidentes de comitês, os comitês de bacia, hoje têm uma radiografia, por mais que nós estamos vivendo essa escassez de água, né, eu acho que assim, grande parte dessa escassez é uma questão ambiental mesmo, de falta de chuva, ou chove uma quantidade maior em pouco tempo e inunda. Então, assim, é muito grande a nossa bacia e tem várias situações, né, que levam a certa calamidade se você ficar omisso. Pois é, mas e, lamentavelmente, o Estado ficou omisso na fiscalização, no cumprimento de várias, inclusive na Supran, né, que fiscaliza, né, principalmente essas novos empreendimentos, né? Então, assim, como está engessado desde o choque de gestão passado, toda essa questão ambiental, né, as coisas se agravaram. Porque, inclusive, essa água que falta em São Paulo é água que vem de Minas. Então, e o que é pior, nós temos praticamente todos os comitês com plano diretor, né, com todos os instrumentos funcionando de dia. Então, você vê o seguinte, que a gente tem que não só articular politicamente, mas ficar atento com o que a natureza nos informa o tempo todo. Pois é, São Pedro tem sua parcela de culpa, coitado, que é o saco de pancada lá de cima, Faltou né? gestão, né, Faltou São Pedro, culpa de São Pedro. Faltou chuva, embora haja inundações aí nesta parte do país, mas faltou principalmente planejamento. Faltou gestão. Gestão, né? Gestão. Gente planejando, como vocês Didi, o comitê é uma parte. Na verdade, o comitê de bacia é um pacto social entre vários segmentos, né? O segmento da sociedade civil, das prefeituras, governo federal, governo estadual e o usuário, que são as empresas. Né? Quando a gente implantou a cobrança ela virou uma lei, mas não foi aquela lei que vem de cima para baixo, não. Entendeu? Ela foi uma lei que começou de baixo para cima, sendo discutida até chegar e ser promulgada pelo governador. Então ela foi construída num pacto com as empresas, onde nós temos uma fórmula de cobrança, onde, inclusive, dentro dessa fórmula, nós temos o uso insignificante de água que atende o produtor rural, porque a grande parte do produtor rural não é cobrado, né? E também é onde também se mais desperdiça água, nós temos 60% de água perdida na área rural, né? Então essa cultura que a gente tem, que nós somos a caixa d'água do Brasil, isso é um perigo, porque nós temos água finita, né? Ou seja, se a gente não cuidar, ela vai acabar. Pois é, nós não estamos imunes à falta de água. De forma alguma. Mas a nossa cultura é do desperdício. É como se a água vai ter pro resto da vida. A própria Copasa aí, a gente está vendo aí, toda hora vazamento, assim. Nossa, a região ali sul, próximo da rua onde eu moro, perto do BH Shopping. Nós temos estudos. Mas correu água assim, enxurradas em hora que não estava chovendo. Vazamento, há um desperdício, há uma perda muito grande por culpa da própria Copasa. Eu até acho, sabe, Didi, eu mesmo sou um que bato muito de frente com a Copasa, porque eu quero a Copasa lá na área rural, eu quero a Copasa não sozinha, mas com as prefeituras fazendo o serviço, porque ela não dá conta. Então eu acho que agora nós vamos ter um redirecionamento diferente na Copasa. Agora, a perda da Copasa, ela é muito alta, mas a Copasa dentro, né, do Brasil é a empresa que mais tem uma dimensão, uma extensão de redes. E nós somos numa região de mineração, Didi. Cada caminhão desse nosso detona. Eu estou fazendo os planos municipais de saneamento, Rio Piracicaba, Nova Era, São Luís do Prata, Itabira. A mineração não tem jeito, é toneladas e toneladas que passam naquela rede. Redes têm que ser, além delas ter que ser modificadas de tempos em tempos, nós temos agora o que nós vamos fazer, digitalizar tudo.
Porque você pega um profissional lá para mexer na rede, daqui a um ano o profissional morreu, ninguém sabe onde é que está a rede de água, a rede de esgoto. Então nós temos que informatizar isso tudo e os novos planos que nós estamos fazendo o que tiver de mais moderno para socializar essas informações num sistema de informação que está previsto na lei. Pois é, você tocou aí em mineração, quer dizer, nós temos informações aqui colhidas por nosso produtor, o Edvaldo Miranda, de que de Conceição do Mato Dentro, tem mais de 32 municípios são afetados por construção do mineroduto. Você, seria a construção de responsabilidade da mineradora Anglo-América. E durante o intervalo você chegou a comentar a respeito de cobrança dessa taxa, que sustentaria os comitês hidrográficos, que essas mineradoras não pagavam água. Até 2012, as empresas não pagavam pelo uso de água. Por isso que nós implantamos e cobramos. Era isenta, era uma forma de incentivo que o Estado tem. Então, eu acho que a primeira coisa, o Estado tem que avaliar. Para levar o nosso minério, deixar aqui o buraco. Porque minério... Essa é uma política que o governo minério nunca deu 2 safras. Hoje, por exemplo, os usuários na nossa bacia são parceiros. Mas o déficit ambiental é impagável, Didi. Nós não vamos ficar chorando um leite derramado, nós vamos construir para frente, Didi. Mas tem que preservar o que estragou. Então, nós somos muito sérios nisso lá. E temos uma parceria muito boa também com a mineração, que hoje ela tem todos os seus instrumentos funcionando. Tem ET, tem ETA, né? Fizeram o seu dever de casa. Agora é às vezes das prefeituras. Mas a mineração, ela tem que ver que nós não temos água para o futuro. Então nós vamos ter que repensar daqui a pouco o reenquadramento, né, dessas águas em classes, né, até para ver qual é a água disponível para a sociedade civil, porque a prioridade na lei é o ser humano e os animais, para depois vir as empresas. Mas nada garante que nós vamos ter água para a sociedade civil, a não ser essa política que, inclusive, o governador montou na Força Tarefa, para dar resposta para a sociedade. Agora, nós temos empreendimentos que geram emprego, empreendimentos que geram riqueza. Então, não tem como a gente fazer com que a água vai ser só para a sociedade civil. A água tem que ser para todo mundo. Para isso que a gente tem o comitê, para administrar esses conflitos, para gerenciar, né, toda essa questão do uso da água e não desperdiçar, Didi. Porque, às vezes, a empresa tem uma água de reserva e não usa. Então, a gente tem que ter esse bom senso. Eu acredito que as empresas hoje, ela têm esse bom senso de ver que se ela não ajudar a sociedade civil, o governo federal, estadual e municipal, ela também vai pagar um preço muito alto de ficar sem água. Então, gestão é de todo mundo, Didi. Por isso que é um pacto social. Não pode furar, todo mundo tem meta para cumprir, e quando o Estado retém o seu recurso, você fura as metas. Então, assim, é o que eu falo, esse processo todo de escassez, ele não era previsível, mas um descuido que a gente dá na política pública, a gente tem um retrocesso. Temos que repensar isso, inclusive, não podemos ficar batendo na mesma tecla, atribuindo a responsabilidade, porque a Copasa, para de vazamento. Tem que resolver o problema. Não podemos destruir as nossas melhores e mais importantes empresas, tal e qual estão tentando fazer com a nossa Petrobras, independente dos atos de corrupção praticados por diretores ou por algum político e tal, mas é o que há de mais importante nesse país, uma empresa multinacional da qual o Brasil depende, é a Petrobras. Aqui no estado é a Copasa, que sempre funcionou muito bem, não pode ser destruída. E quem paga o preço nisso é o trabalhador, às vezes, que é marginalizado. Eu vejo o seguinte, o comitê, eu foco muito o servidor público, Didi, porque ele vai ficar. Nas prefeituras tem uma rotatividade no estado. Então nós temos que investir no servidor público. Eu estava pensando aqui, mas em outras questões, mas vai ficar para outros programas, já que o tempo nosso esgotou. Muito obrigado pela sua participação, parabéns pela sua luta, vamos continuar juntos aí na área da democratização dos meios de comunicação. Conte conosco. Obrigado, Didi. Nós estamos à disposição.
Obrigado, Chafite. Obrigado, caros telespectadores, por sua audiência. Continuem conosco na TV Comunitária de Belo Horizonte, há 19 anos no ar.